Que bom, glória a Deus. Ver a casa de Deus cheia e cheia de crianças que amam o Senhor. Amém? Quantos estão com seus corações necessitados de ouvir uma palavra de Deus? Quantos têm sede de ouvir a voz de Deus? Queridos, eu levo muito a sério, o momento do louvor, da adoração, é tremendo, porque é um tempo onde eu estou sendo ministrada, onde eu ministro a Deus, onde eu declaro a Ele o meu amor, a minha gratidão. Quantas libertações eu recebo ali naquele cantinho, na hora da adoração. Quantas vezes eu cheguei para os cultos, muitas vezes com meu coração pesado, mas quando eu começo a adorar a Deus, o Espírito Santo começa a falar comigo, Ele começa a me mostrar onde eu estou falhando. Ali mesmo eu me conserto, ali mesmo eu peço perdão, ali mesmo eu choro, ali mesmo eu levanto as minhas mãos. E quando é como você regar, sabe, uma terra, e ela fica molhadinha, pronta ali para a semente que vai ser semeada. Quantos aqui gostam de plantar alguma flor, alguma planta? A Rosinha eu sei que ama. Você chega na casa da Rosinha, parece um jardim mesmo, né? Ama. Então, agora chegou a hora. Se você não, durante o louvor, se você não preparou o seu coração, peça ao Espírito Santo que faça isso agora na sua vida. Não deixe o momento da palavra passar como mais um momento seu no culto. Não, sabe, tem sementes que são lançadas, às vezes na simplicidade do pregador, mas que gera, sabe, frutos para a eternidade, gera transformação na sua família, sabe, são sementes que podem alcançar a sua próxima geração, se você tomar posse, se você falar: Senhor, a partir de agora, de hoje, não é de amanhã, não, é de hoje, eu me posiciono diante de Ti, ali, sabe, um marco espiritual, registrado lá no céu, assim na terra como no céu, é registrado aqui e é registrado lá. Feche os seus olhos, peça ao Espírito Santo que fale o seu coração, diga para Ele: vem, Senhor, segundo a minha necessidade, tira toda a cegueira, tira toda a dureza de coração, tira todo o questionamento humano, tira toda a surdez espiritual. Deus, em nome de Jesus eu oro, para que a começar na minha vida, tudo que possa me impedir de receber a Tua palavra e de frutificar nela, caia por terra, em nome de Jesus. Todos nós que entramos neste lugar, que estamos sendo ministrados, que seremos ministrados, nós receberemos o toque do Teu Espírito, uma marca espiritual será feita em nós, nesta noite, Senhor. Aquele que entrou aqui triste, receberá a alegria do Espírito Santo. Aquele que entrou aqui sem certeza da salvação, sairá daqui salvo, liberto, Senhor, com intimidade, buscando, desejoso de buscar intimidade contigo. As famílias que estão aqui, que estão passando por momentos de angústia, elas receberão a restauração do Senhor. O pai, a mãe, cada filho, cada filha, em nome de Jesus, nós oramos para que o milagre do Senhor se estabeleça nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Joga para mim, Luan, por favor, o tema da nossa mensagem nesta noite. Podemos ler juntos? Vamos lá, 1, 2, 3. Jesus
Tá pegando no tranco. Vamos mais uma vez para realmente ganhar velocidade? Jesus pode transformar a sua história. Agora você vai olhar para o irmão que está da direita, na esquerda, e você vai liberar essa palavra sobre essa pessoa. Jesus pode mudar, Ana Clara, a sua história. Amém? Quem aqui não ouviu? Que ninguém falou para você? Todos ouviram? Nessa hora ninguém se arrisca, né? Gente, Jesus pode mudar a minha e a sua história. Amém? Muitas vezes não percebemos o tempo que estamos vivendo. O ser humano é limitado ao espaço e ao tempo. Vocês viram o que eu falei? Muitas vezes nós não percebemos o tempo que estamos vivendo. Para que haja uma transformação verdadeira, para que possamos dar oportunidade verdadeira para Jesus fazer uma obra na nossa vida, nós precisamos ter consciência do tempo que nós estamos vivendo. Muitas vezes, a pessoa está vivendo em derrota, a pessoa está vivendo numa vida fracassada, o seu lar não tem paz, as suas finanças estão uma bagunça, tudo está fora do lugar, mas ela está viajando na maionese, ela está como se nada tivesse acontecendo, ela não está percebendo o caos que a sua vida se encontra. Como que Jesus vai poder fazer uma obra transformadora na vida de alguém que nem se dá conta do momento que está vivendo? Ele pode fazer isso milagrosamente? Pode. Mas se você for estudar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que Deus agia na vida de pessoas que desejavam ser tocadas, que queriam o sobrenatural de Deus, que pagavam o preço para ter muito mais de Deus nas suas vidas. Não acontecia assim, do nada. Então, coloque isso na sua cabecinha. Eu preciso estar atento ao tempo que eu estou vivendo. Qual é o seu tempo? O seu tempo é de luta? O seu tempo talvez seja de desânimo? O seu tempo talvez seja de grande fé? Glória a Deus. Ou seja de tristeza, de angústia, de desânimo, de decepção. São muitos os tempos que nós passamos. Identifique o tempo que você está vivendo. Isso é importante para que a transformação do Senhor venha sobre a sua vida. Amém? Nós seres humanos, nós somos limitados ao tempo, ao espaço. Mas o Deus que nós servimos, Ele não é limitado ao tempo e nem ao espaço. Muitas vezes nós ficamos assim, se eu soubesse que tal coisa iria me acontecer, se eu pudesse voltar atrás. Não, irmãos, isso não é possível. Não é possível voltar atrás. Eu peço, irmãos, em nome de Jesus, a atenção de todos. Deixe para você conversar no final do culto, no final da palavra. Em nome de Jesus, em respeito à palavra de Deus, eu te peço isso nessa noite. Não é possível voltar atrás. Se você perde esse momento aqui, ele não vai voltar. Pode ter outros extremamente especiais no futuro, amanhã, pode. Mas esse momento ele não vai voltar. As coisas que você deixar de fazer hoje, esse tempo vai passar e você vai perder essa oportunidade. E por que muitas vezes as pessoas ficam questionando?
Por que eu estou em determinado lugar em Deus e não em outro? Muitas vezes, porque nós estamos perdendo o tempo de Deus na nossa vida. A vida está passando, o tempo está passando. Sabe, nós estamos perdendo o que Deus tem para nós, porque nós não estamos atentos ao tempo de Deus. E depois é tarde, ou às vezes a gente tem que correr atrás do prejuízo, pagar um preço muito mais alto, ou talvez pior do que isso, sofrer consequências terríveis, por não termos vivido o tempo de Deus na nossa vida. Igreja do Senhor, não perca o tempo que Deus está te dando, porque a conta chega. Muitas vezes a gente acha que a conta não chega, mas uma hora ela chega. Seja espiritual, seja emocional, seja financeira, seja física, né? A gente quer todo dia comer muito bem. Comer bem não é comer muito. Comer bem, pelo contrário. A gente quer comer bem. Quando a gente, fala, quero comer bem, a gente quer comer muito. Isso eu estou falando da comida normal, porque da comida espiritual, a gente vive passando fome, muitas vezes. Mas aí a gente quer comer bem, comer bem. O que é comer bem? Churrasco todo dia, né não, Willer? É bom? É bom. Deixa eu ver, me dá outros pratos bons aí. Eu sei que tem uns homens aqui que cozinham muito bem. Lasanha, escutei lasanha, alguém falou lasanha? Chegou nos meus ouvidos, lasanha todo dia, pastel todo dia, que mais? Coca-Cola todo dia, x-tudão todo dia, fricassê. Aí você vai ver o que vai te acontecer, se você ficar no fricassê, todo dia. As meninas da malhação aí, as meninas não, dá licença, porque eu também estou malhando, né não? Né não? Gente, outro dia foi, quase que deu um culto, aqui na Inove, 6 horas da manhã. Desculpa aí, eu cheguei 6h30. Mas essa família aqui, Inaque família em peso. Luan, minha sobrinha, quem mais, gente? Estava lá, a gente até tirou uma foto. Todo mundo correndo atrás do prejuízo. Bora, gente. Falei, posta lá, Bianca, para animar. Ela, não, pastor, eu não, estou com vergonha. Mas eu sei que tem mais gente aí correndo atrás do prejuízo. Por quê? Porque está se alimentando bem? Não. Está enchendo o buchinho bem, mas alimentando bem, não. E outro erro que a gente comete, gente, além de comer errado, só comer o que é apetitoso, a gente ainda não exercita. Essa conta fecha. Cadê a nutricionista aí? Fecha, Regina. Se você só come o que é saboroso e não malha, a conta não fecha. Vai ter pneu para todo lado. Vai ter coisa sobrando para todo lado. E o pior, gente, não é a aparência. Esse não é o pior. O que é o pior? Regina, você pode nos dizer o que é pior? Que é as doenças que nós vamos adquirindo com esses maus hábitos no decorrer da vida. Que eu digo, a conta chega. Então, gente, eu estou falando aqui de coisas naturais, né? Como Jesus dizia para os seus discípulos, estou falando por parábolas, para ver se vocês me compreendem. Vamos reagir espiritualmente em nome de Jesus. Vamos nos alimentar de maneira correta em nome de Jesus. Vamos fazer uma dieta saudável em nome de Jesus. Vamos nos exercitar espiritualmente em nome de Jesus. Crente que não se alimenta da palavra, crente que não tem as práticas espirituais, vai ser um cristão, um crente
que rapidamente as doenças oportunistas vão aparecer. A conta vai chegar. O desânimo vai vir, você vai ficar pelo meio do caminho, a tristeza vai vir, a adversidade vai te derrubar, porque a adversidade chega para todos. O dia da tristeza chega para todos. Mas se você estiver ali, espiritualmente, comendo bem, malhando espiritualmente, orando, jejuando, adorando, você vai passar o dia mal, glorificando a Deus. Quantos podem dizer amém por isso? Não tem outro segredo, não tem outra receita, é a mesma de sempre. Queridos, a Bíblia diz em Efésios, capítulo 5, versículo 16, 17, não precisa colocar, queridos, que eu vou ler aqui: remindo o tempo, porque os dias são maus, por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então, qual é o alerta aqui dessa palavra de Efésios? Rima, é isso? Diminua, trate com zelo o tempo que Deus está colocando na tua mão, para que você possa ser bem sucedido. Quando o dia mau, quando as dificuldades chegarem, você possa não ser achado insensato, não possa ser achado uma pessoa desprovida diante do Senhor, mas que você possa compreender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Dessa forma, você vai ser uma pessoa mais do que vencedora. Deus, o nosso Deus é o Senhor do tempo. Quantos podem dizer amém? Ele é o Senhor do tempo. Ele sabe, gente, do meu passado. Ele sabe do meu presente. Ele sabe do meu futuro. Nós não sabemos. Nós só sabemos do agora. Eu não posso te dizer nem que eu sei, ou que você saiba do seu hoje. Você sabe do seu hoje? Cronologicamente falando, o seu hoje acaba que horas? Que horas? Meia-noite. Você sabe o que vai te acontecer daqui para meia-noite? Eu não sei. Eu sei do que está me acontecendo agora. E agora? Qual é a resposta que o meu coração está dando para Deus? Eu estou sendo uma pessoa sensata? Eu estou dando ouvido ao que o Senhor está me falando através da sua palavra? Eu estou já, pedindo ao Espírito Santo que mova o meu coração para que eu obedeça o que a palavra dele está me ensinando nesta noite? Ou eu estou igual o crente Pazinha? Quem conhece o crente Pazinha? Ninguém conhece aqui o crente Pazinha? Como que é o crente Pazinha, Thalita? Isso, o crente Pazinha essa palavra não é para mim, essa palavra é para Júlia. Pega, Júlia, para você. Eu conheço a vida da Júlia, essa palavra não é para mim, é para Júlia. Aí, a Neura, essa palavra não é para mim, essa palavra é para o Willer, conheço a vida dele, tem tudo a ver com o Willer. Aí a Dinalva diz, tem mesmo, é meu filho, eu conheço, tem tudo a ver com ele, comigo não. É muitas vezes assim que nós estamos nos comportando. Isso é sensato ou é insensato? Isso é insensato. Dessa maneira Jesus vai poder transformar a sua história? Se você ou eu, se nós agirmos dessa maneira, não terá história transformada. Você vai ficar, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano. Não vou falar séculos, porque não vai chegar nisso, né? Século após século, na mesma vida. Mas tem uns que já ficam meio século na mesma vida. Não há mudança, não há transformação. Por quê?
porque não age, deixando Deus ser o Senhor do tempo. O que significa isso na prática? Deixar o Senhor ser dono do tempo, reconhecer que Ele é o dono do tempo, é permitir que a vontade dEle se cumpra hoje na sua vida, agora na sua vida. Que você saia daqui determinado a viver o que o Senhor, que é dono do tempo, está te falando nesse tempo, que é o agora. O tempo para nós não é amanhã, é agora. O nosso Deus, Ele é atemporal, quer dizer, Ele não depende do tempo, mas nós dependemos. Por isso nós precisamos dar uma resposta para o Senhor. Em 2 Pedro 3,8 diz: para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ele é o único que está acima das épocas, das gerações, dos milênios. Também é o único que pode mudar a minha e a sua história. Então, aqui, irmão, se você está prestando atenção, se você está anotando, ou se você tem, está guardando, tem vários segredos aqui para você colocar em prática. Até aqui já foram falados vários segredos para você colocar em prática e ver a sua história sendo mudada, a sua história sendo transformada. Eu gostaria que jogasse aqui, por gentileza, Atos 1, do versículo 6 ao versículo 8. Atos 1, do versículo 6 ao versículo 8. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em toda em Samaria e até os confins da terra. Acabou? Tendo dito isto, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Esse foi o tempo de Jesus. O tempo dele aqui na terra acabou aqui. E aí entra o tempo de quem? Do Espírito Santo. Ele continua à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. Mas a obra que lhe cabia fazer foi feita. E ele passou o bastão para o Espírito Santo. Agora, meu irmão, sou eu e o Espírito Santo. É você e o Espírito Santo. O Pai continua sendo Pai. Jesus continua sendo o nosso Salvador, o nosso Libertador, aquele que vai nos ajudar. Mas o Espírito Santo é o que vai mover dentro de nós, para que a obra transformadora de Jesus seja realizada na minha e na sua vida. É impossível Jesus transformar a sua história se você não se envolver com o Espírito Santo de Deus, porque essa foi a palavra que foi deixada. O Espírito Santo fará isso, isso e mais isso na vida daqueles que crerem nele, naqueles que se envolverem com ele, naqueles que tiverem ação junto com ele. É dessa forma
que Jesus hoje está transformando histórias. Nós vamos ver aqui na frente, mais um pouquinho, que naquela época que Jesus estava cumprindo o seu ministério aqui na terra, Ele não mandava o Espírito Santo fazer. Ele saía de aldeia em aldeia, de casa em casa, em busca dos doentes, dos leprosos, dos endemoniados, dos que estavam angustiados, dos que estavam cegos. Ele fazia lodo no chão, passava nos olhos das pessoas. Ele tinha ação, e Deus era com ele, e mudava e transformava a vida das pessoas. Hoje, para que isso aconteça, nós precisamos nos envolver com o Espírito Santo e deixar Ele nos usar. É minha vez, é a sua vez de sair de casa em casa, de sair em família, de sair de pessoa em pessoa, testemunhando, falando do que Jesus fez na sua vida, contar a sua história. Quantos aqui têm uma história de libertação para contar para outra pessoa? Diga amém e levante a sua mão. O que você está fazendo com a sua história? Você sabia que se você começar a escrever um livro, que você está sonhando, eu tenho tanta coisa para contar nesse livro, que vai dar umas 300 páginas. Mas se você parar na 15ª página, você sabia que ninguém vai escrever para você? É você que vai ter que contar a sua história. A autobiografia é você que vai ter que escrever. Então, Jesus está nos chamando para mudar a nossa história hoje. Se Ele já fez algo, se Ele parou com você na 15ª ou na 20ª página, a história não acabou. Sabe por que eu tenho certeza que a história de Jesus na sua vida, Cássio, não acabou? Porque você está vivo. Você está respirando, irmão? Está vivo? Dá um beliscão nele aí, irmã. Vê se você está vivo. Ai, já deu um ai ali. Então, se você não partiu para a glória, a história da sua vida ainda não acabou. Deus tem muito para fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. Não é só em nós, não é só receber. Gente, é receber e dar, é receber e dar. Tem muita gente faminta, tem muita gente sedenta do nosso lado. Para quantas pessoas essa semana você disse, Deus te abençoe, Deus abençoe a sua casa? Quantas pessoas você convidou para estar aqui hoje à noite ouvindo a palavra de Deus? Irmãos, é nosso papel fazer algo. Se elas vão responder sim ou não, não é mais a nossa responsabilidade. A nossa é de falar, a nossa é de dar atenção, a nossa é de convidar. Eu convidei 3 essa semana. As 3 não vieram. Me disseram que semana que vem estarão aqui. Eu vou continuar insistindo. Essa semana, tem uma pessoa aqui que eu não quero citar o nome. Semana passada, ela disse, pastora, eu preciso de ajuda. Alguém da minha família precisa de ajuda. E eu estava de férias. Eu poderia dizer, não, eu estou de férias. Não, peraí, nós vamos dar um jeito. Nós vamos dar um jeito. E tentamos de um lado, tentamos de outro. Marquei com a pessoa, não deu certo de um jeito, não deu certo de outro. Por fim eu falei, posso arrumar outro pastor para te atender? Pode. O outro pastor atendeu. Amém, pastor Zico? Então nós temos que ter ação diante do que Deus está colocando na nossa frente. Para quê? Para que a nossa história seja mudada. Quem quer ter a história mudada?
A vinda de Jesus ao mundo dividiu a história em antes e depois de Cristo. Isso porque Ele é o único que pode transformar a história da humanidade. Chegou o tempo de Jesus voltar ao Pai, chegou, e agora é tempo do Espírito Santo. Eu já falei isso, eu só estou reforçando. Porque Ele nos deu essa autoridade, estamos aqui anunciando o novo tempo. O tempo em que esse mesmo Jesus que subiu voltará, e todos nós prestaremos conta da nossa vida a Ele. Isso é fato, isso não tem como mudar. Todos nós prestaremos conta da nossa vida a Ele. Chegou o tempo de Jesus voltar ao Pai, e Ele cumpriu a história que o Pai designou para Ele. Cumpriu ou não cumpriu? Cumpriu ou não cumpriu, gente? Cumpriu. Ele dividiu a história antes de Jesus e depois de Jesus. Eu te pergunto nessa noite: você está cumprindo o propósito de Deus na sua vida? Existe um antes de Jesus na sua vida e existe um depois de Jesus na sua vida? Na minha existe. Existe uma Ilma antes de Jesus e existe uma Ilma depois de Jesus. E isso não pode ser, irmãos, apenas no dia da nossa libertação, no dia que eu parei de beber, no dia que eu parei de fumar, no dia que eu parei de fazer aquilo outro. Não, aquele foi um marco. Mas todos os dias, Jesus tem algo novo para fazer nas nossas vidas. O cristão que não tem novidade de vida, não está vivendo uma vida com Jesus. Sabe, você precisa todos os dias dizer: Senhor, obrigada, porque o Senhor falou isso comigo. Obrigada, Senhor, porque os meus olhos se abriram mais um pouco. Obrigada porque o meu coração amoleceu mais uma vez. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está mais um dia escrevendo a minha história. Talvez a sua vida, meu irmão, esteja um rascunho, todo rabiscado, todo rasurado. E você olha para aquele pedaço de papel todo bagunçado, começa a escrever aqui, termina lá embaixo, você olha, está aquela bagunça. E você pode talvez estar desanimado, pensando: eu perdi até a minha fé, eu acho que Jesus não pode fazer mais nada por mim. Mas eu quero te dizer, o Senhor nessa noite, Ele quer entregar, sabe, uma página novinha, como uma página de um caderno, de uma folha A4, branquinha, para que você possa, junto com o Espírito Santo, escrever ou reescrever a sua história. Você está disposto a isso? Quantos estão dispostos a permitir que o Espírito Santo, junto com você, não é Ele sozinho, reescreva a sua história? Eu digo isso para o Senhor todos os dias: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Tem misericórdia de mim, Senhor. Eu não posso ser hipócrita e dizer para vocês que todos os dias eu me quebranto. Tem vezes que eu passo 2, 3 dias relutando para me quebrantar diante de Deus em uma determinada situação. Mas eu estou ali clamando: Espírito Santo, quebranta o meu coração, muda a minha vida, muda a minha história. Que a minha vida não seja resultado apenas da minha vontade, do meu querer, mas que a minha vida seja como Paulo disse: não seja o que eu quero, mas o que o Senhor quer para a minha vida. Irmãos, é isso que muda a nossa história. É você negar a sua vontade e deixar que a vontade de Deus se cumpra na sua vida. Amém? Glória a Deus. A minha vida se divide antes e depois de Jesus, e a sua também? Glória a Deus. Você precisa, talvez nessa noite você precise de mais uma chance. Eu preciso de mais uma chance.
Você pode dizer isso: Senhor, me dê mais uma chance. Eu preciso de mais uma chance. Pastora, mas eu estou tão bem. Eu estou tão bem que eu não sei como que eu não fui arrebatada ainda. Eu acho que é por falta de anjo para vir me buscar. Quantos já ouviram essa citação? É por falta de carruagem lá no céu, por isso que eu não fui ainda. Não, gente, ninguém está tão bem assim não. Todo dia nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus. Reflita sobre isso. Quais as áreas da sua vida que você precisa que Ele mude que Ele conserte a sua história, ou que Ele mude completamente a sua história. Jesus transforma o ontem em nunca. Vocês entenderam o que eu falei? Jesus transforma o ontem em nunca. Eu desafio, quem é que pode me dizer a base bíblica para isso que eu acabei de falar? Quem são os bons estudiosos da Bíblia aí? Porque eu sei que tem um povo aqui que é poderoso no estudo da Bíblia. De onde vem a base bíblica para isso aqui? Jesus transforma o ontem em nunca. Oi? Ah, não cola não, menina. Só porque meu sermão estava aí, você ficou prestando atenção? Brincadeira. É isso mesmo. Miqueias 7,19. Tornará a ter compaixão de nós, pisarás aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar, e deles não mais se lembrará. Aleluia! Esse é o Deus que transforma o ontem em nunca mais. O que você fez no passado, se você verdadeiramente se arrepender, Jesus não vai se lembrar nunca mais, e vai te levar para novos capítulos da sua história. Alguém se lembrou de mais algum versículo aí, que possa enriquecer a nossa pregação? Não? Então vamos prosseguir. Atos 17:31 diz assim, Deus não leva em conta o nosso tempo de ignorância. Tudo que você fez e que provavelmente hoje possa estar te acusando, ou querendo te desanimar, ou dizendo aí no seu ouvido, não renove a sua aliança com Deus não, vai ser só mais um tempo, é só levantar para cair, é só ficar de pé para escorregar de novo. Isso é mentira de Satanás. A palavra de Deus diz que ele é mentiroso. Mas a palavra de Deus diz que Jesus e que o Espírito Santo está todos os dias conosco para nos levantar, para nos ajudar, para nos estender a mão e para te fazer escrever uma nova história. A oportunidade perdida, o erro cometido, a palavra maldita ou qualquer outro pesar do passado assombra a vida de muitas pessoas. Jesus é o único que pode mudar a vida humana, apagando o seu passado, ao lhe perdoar. Isaías 43:25 diz assim: eu mesmo, sou eu que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados eu não me lembrarei mais. Por amor dele mesmo, ele não se lembrará mais dos nossos pecados, a não ser que nós venhamos a cometê-los novamente. Mas se nós nos posicionarmos, ele não se lembrará mais. Jesus realizou isso na vida de várias pessoas. Nós temos exemplos bíblicos. A mulher samaritana, que tinha um passado de várias tentativas, várias vezes ela tentou. A Bíblia diz que ela esteve com 5 maridos. Quantos lembram aqui da história da mulher samaritana? 5 maridos aquela mulher teve. Gente, se para hoje já é meio complicado, né? Trocar de marido várias vezes, ou trocar de esposa várias vezes. Você imagina naquela época, aquela mulher não tinha valor nenhum. E a Bíblia ainda diz o quê?
que o cesto era dela? Não era dela. Ela já tinha passado por 5 e o cesto ainda não era dela. Mas aquela mulher se encontrou com Jesus? Encontrou? A vida dela foi transformada? Sim. Jesus não ia passar em Samaria por 2 motivos. Primeiro, porque a Bíblia diz que os judeus não se davam com os samaritanos. Então eles não podiam passar pelo meio de Samaria. Eu não sei quantos sabem, mas os judeus davam uma volta enorme para não passar pelo meio de Samaria, para poder chegar ao seu destino. E naquele dia Jesus disse: passaremos por Samaria. Aí os discípulos: mas Senhor, mas Senhor, mas Senhor. Por quê? Porque ele, sabedor do tempo, ele é atemporal. Ele sabia que em Samaria existia uma mulher sedenta, que nem podia buscar água no mesmo horário que todas as outras, que era pela manhã, quando o sol estava mais baixo. Aquela mulher era tão desprezada pelo comportamento que ela tinha, pela história de vida que ela tinha, que ela só poderia ir ao meio-dia. Meio-dia o sol é causticante, não é, gente? Ainda mais naquela região. Mas Jesus sabia que aquela mulher estaria ali. E ele chegou e pediu de beber. E vocês sabem a história. Eu não preciso estar repetindo. Para aqueles que não conhecem a história, você procura essa história em João capítulo 4, é isso, gente? João capítulo 4, leia ele todinho, que você vai entender. Aquela mulher teve a vida transformada. Algo sobrenatural veio sobre ela. E no momento que que a história dela mudou, ela não podia nem pegar água de manhã. O que aquela mulher fez? O impacto da transformação de Jesus na vida dela foi tão grande, que eu acho que ela até se esqueceu, Inak, que ela não podia sair conversando com as pessoas. Aquela mulher, a Bíblia diz que aquela mulher saiu correndo. Venham todos, venham conhecer um homem. Ele me disse tudo o que eu tenho feito, e ele vai fazer o mesmo com vocês. E a Bíblia diz que muitos naquela cidade se renderam a Jesus. Por quê? Porque aquela mulher permitiu que Jesus mudasse a história da vida dela. Quando tem crente aqui, diz glória a Deus. Amém. Outra pessoa, a mulher adúltera. Quem lembra da história da mulher adúltera? Está lá em João 8. A mulher adulta estava sendo julgada e seria apedrejada por causa do seu pecado. Mas Jesus lembrou aos homens que eles eram pecadores tanto como ela, e lhe deu uma nova chance de recomeçar. Jesus, olhando para todos aqueles que já estavam com as pedras na mão, prontas para matar aquela mulher, Jesus simplesmente disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Pouco a pouco, cada um foi deixando a sua pedra no chão, né? E foi saindo caladinho, porque todos eram pecadores, todos tinham pecado, e a vida daquela mulher foi transformada. Jesus transforma, pode fazer o mesmo na minha vida e na sua vida. A família de Lázaro também recebeu uma nova história. Por quê? Lázaro morreu. Lázaro era o único homem daquela casa. Só existia ele, Marta e Maria. E Lázaro morreu. E Jesus então, mesmo Lázaro estando, quantos dias, gente, já sepultado? 4 dias. E a Bíblia diz que Jesus ouviu falar, né? Mandaram chamar Jesus. Jesus ainda se demorou um pouco numa outra cidade. Uma das irmãs lá ficou, acho que foi Marta, ficou um pouco triste, que parece que o mestre não estava dando devida atenção, já que eles eram tão amigos.
mas isso era para que a glória de Deus se manifestasse. Talvez tem situações aí na sua vida que está demorando. Tenha paciência, creia, coloque a sua fé em prática. Não pare de fazer o que Deus está te mandando fazer. Talvez está demorando para que o poder de Deus se manifeste com muito mais clareza e autoridade na sua vida, como foi com Lázaro. Se ele chegasse antes, ele poderia curar Lázaro de uma enfermidade. É um milagre? É um milagre. Mas e um homem que está há 4 dias morto? E quando ele falou, retire a pedra. O que foi que os próprios discípulos falaram? Mestre, já cheira mal. Não tem mais jeito. Findou-se. C'est fini. O que ele disse? Retire a pedra. Desatai-o. Tire o pano que está em volta dele. E o que foi que aconteceu? Quem pode falar em voz alta aí, igreja? O que foi que aconteceu quando Jesus disse: Lázaro, sai para fora? Lázaro fez o quê? Ressuscitou. Ele ouviu a voz. Sabe, eu não sei onde Lázaro estava. A teologia não explica. Mas onde, por mais longe que ele estivesse, a voz de Jesus chegou ali. Lázaro ouviu. E ouviu a voz do mestre. E saiu para fora. O poder de Deus se manifestou. E a história dessa família foi transformada. E Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele mudou a minha história. Eu sou a continuidade da história de Lázaro. Eu sou a continuidade da mulher samaritana. Eu sou a continuidade da mulher adúltera. Eu sou a continuidade do cego. Eu sou a continuidade do leproso. Eu sou a continuidade daquele homem que estava no tanque de Siloé, esperando que alguém pudesse colocá-lo dentro daquelas águas. Eu sou a continuidade do poder de Deus. Você é a continuidade do poder de Deus. Deixe Jesus mudar a sua vida. Deixe Jesus mudar a sua história. Pare de dar explicação para tudo. Pare de dizer, não, eu não estou num bom tempo. Eu estou passando por grandes lutas. Pois é, meu irmão, é nas grandes lutas que o poder de Deus se manifesta. Não se esconda do poder dele. Se exponha ao poder dele. Aleluia. Se a história de sua vida se tornou um rascunho, como eu disse antes, rasurado, e você parou de escrever, saiba que hoje Jesus está te oferecendo uma página branquinha para que Ele, você e o Espírito Santo possam escrever uma nova história. Deixe Jesus te transformar você primeiro, transformar a sua história, para depois Ele te usar para transformar a história de outras pessoas. Isso é o evangelho verdadeiro. Eu sou transformada, eu não guardo a transformação, eu levo para outro. Pastor, mas eu ainda estou em luta. Como é que eu vou lá ajudar o outro? Meu irmão, as pessoas que estão na guerra, muitas vezes está faltando um braço, muitas vezes está faltando uma perna, mas ele está ali ajudando o outro a não morrer. Então, mesmo que você esteja passando por dificuldades, deixa o poder de Deus aperfeiçoar a sua vida. E você deixa Deus te usar para aperfeiçoar a vida de outra pessoa. Mas para isso acontecer, você precisa tomar uma decisão. Eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso dizer, Senhor, seja o dono da minha vida. O ministério de louvor pode subir. Seja o dono da minha vida. Eu quero que o Senhor seja o meu único Senhor. Eu quero que o Senhor entre na minha casa. Eu quero
quero que o Senhor transforme o meu casamento. Eu quero que o Senhor transforme os meus filhos. Eu quero que o Senhor transforme a minha esposa, meu marido. Eu quero que o Senhor transforme o meu relacionamento. Eu quero que o Senhor transforme a minha vida. E para isso acontecer, meu irmão, basta que você se disponha a pegar talvez essa pequena área aí da sua vida, ou esse grande problema da sua vida, e colocar aos pés daquele que tudo pode. Coloque-se de pé. A fé, ela pode mudar qualquer situação. Deixe a fé operar na sua vida hoje. A fé fala que você pode ver coisas impossíveis acontecer. A fé é firme convicção de coisas que eu não vejo, mas que podem se tornar realidade. A fé no Senhor Jesus Cristo e o relacionamento com o Espírito Santo mudará a sua história e levará você a mudar a história de outros. Se você crê, se você recebe, faça essa oração, vá orando, vá falando com Deus, e use essa canção também como forma de oração. Na minha vida só tenho outro igual não há. Esse é o único caminho que eu conheço. Dono de deixar Ele ser o seu único Senhor. Dono do meu coração. Mais uma vez. Na minha vida só tenho um Senhor. Diga isso para Ele. Se tem outros senhores ocupando o espaço que é dele, manda sair agora. Dê lugar a Jesus, dê lugar ao Espírito Santo. Tudo que existe, dono do meu coração, Com toda a fé, todo o meu coração, com toda a força que há em mim, minha vida inteira é pra te conhecer. gaste os seus dias para conhecê-lo. Deixa Ele transformar a sua história. Persegue Deus e até o fim, todos os meus dias são pra ti. Meu irmão, vai dando uma resposta para Deus. Na minha vida só tem um Senhor e outro igual não há. Dono de tudo que existe, dono do meu coração, com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, minha vida inteira é pra te conhecer. Meu interior persegue o seu, te seguirei até o fim. Todos os meus dias são pra, com todo o meu coração, com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, minha vida inteira é pra te conhecer. Meu interior persegue o seu, te seguirei. Deixa o Senhor ouvir a sua voz, igreja. Até o fim, todos os meus dias são pra ti. Só a igreja. Todo o meu coração.
adoração, com toda a força que há em mim, minha vida inteira é pra... Mais uma vez, deixa ele ouvir isso. Senhor, persegue o seu, te seguirei até o fim. Todos os meus dias são pra ti, com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, todo pra te conhecer. Meu interior persegue o seu, te seguirei até o fim. Todos os meus dias são pra te seguirei até o fim. Te seguirei até o fim. Seguirei até o fim. Seguirei até o fim. Te seguirei até o fim. Te seguirei até o fim. Oh, Jesus.